quais são as trilhas de Florianópolis. Vou trazer nesse vídeo um guia completo com 18 delas e eu vou trazer as características, a localização, os atrativos e também o grau de dificuldade. Assim você consegue escolher a melhor para você. Então vamos embora. Eu escolhi 18 trilhas, são as principais, mas na verdade esse número é maior porque as trilhas podem ser desmembradas. Por causa desses desmembramentos, a trilha pode ser, dependendo da versão dela, fácil, média ou difícil ao mesmo tempo. Tá aqui Santa Catarina, sul do Brasil, e aqui na direita a ilha de Santa Catarina. O município chama-se Florianópolis, mas a ilha chama-se Ilha de Santa Catarina. Aqui no norte tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente já está no centro-leste da ilha e aqui no sul. Então as trilhas estão espalhadas por toda a cidade. Eu vou começar falando daquela que eu acho que é a trilha mais fácil, que é a Costa da Lagoa. A Costa da Lagoa é uma região urbanizada da ilha que fica bem aqui, ó, na descida desses morros. A estrada termina aqui, de carro, né? A partir daqui você só vai a pé. Mas por que a Costa da Lagoa é fácil? Porque você tá vendo que ela é uma trilha plana, não tem nenhum morro para subir, nada desse tipo. Ela também é uma trilha com alguns atrativos. Você tem aqui uma cachoeira, um antigo engenho de farinha e aqui no final ainda dá para você aproveitar a gastronomia. Essa é uma trilha ideal para você fazer com a família, para fazer com crianças. Ela é pública, ela é gratuita. Lá na descrição tem um link para você ver o vídeo dessa trilha que eu postei aqui no canal. Agora a gente vai para Barra da Lagoa para mostrar outra trilha que é muito fácil, que é a das piscinas naturais. Essa trilha também fica aqui no leste da ilha. E a trilha das piscinas naturais, ela é uma parte disso que você está vendo. Ela é só esse pedaço aqui. Uma trilha bem curtinha, tem uma boa infraestrutura. E aqui ficam essas piscinas naturais, que é uma região de águas que fica abrigada pelas pedras. Como você está vendo, ela emenda com outra, que é a trilha do Morro da Boa Vista. O início verdadeiro dela é por aqui. Esse é um caminho que poucas pessoas conhecem. Se você vai fazer a trilha sozinho ou não tem muita experiência, eu não recomendo pegar esse caminho aqui não. Essa é uma trilha clássica também, eu diria que ela é de médio para fácil. Aqui tem uma vista legal da Barra da Lagoa e chegando aqui tem a vista principal, a Pedra da Boa Vista. Você pode descer para a Praia da Galheta, que é a praia de nudismo de Florianópolis. Tem também a opção de ir aqui até o Dolmen da Oração. Atualmente o Dolmen está cobrando uma taxa para visitação, mas eu recomendo ir porque são rochas que foram colocadas pelos indígenas há muitos anos, que estão posicionadas de acordo com algumas estrelas. Essa é a saída oficial da trilha, você vai sair aqui na Fortaleza da Barra. Vamos para a terceira trilha. E essa é a trilha do Morro do Lampião, ele fica aqui na região do Campeche. Atualmente só se sobe o Morro do Lampião por uma estrada. Ele tem também uma trilha para descer por esse outro lado, pelo lado sul, mas atualmente ela está fechada. Ela é uma trilha muito prática porque é curta, porque é uma estrada aberta, o morro não é muito alto e é ideal para ver o nascer do sol, porque aqui a gente está olhando para leste, para onde o sol nasce. Essa trilha eu não fiz aqui no canal, então lá na descrição tem algumas informações mais detalhadas sobre ela. Vamos para uma cachoeira agora? E essa trilha da Cachoeira da Gurita fica mais aqui para o sul da ilha, essa trilha alongada. E aqui a gente está pela primeira vez numa unidade de conservação, que é o Monumento Natural da Lagoa do Peri. Você consegue chegar de carro bem no comecinho aqui da trilha, você vai também costeando a Lagoa do Peri. O único porém é que ela tem algumas rochas. A cachoeira ela está aqui então, nesse fundo de vale, por onde cai um rio. Então você pode tanto voltar para o ponto inicial, quanto você pode fazer o que eu fiz nesse dia, que é subir aqui até o Sertão do Ribeirão, porque tem também uma trilha de subida para cá, é fácil de localizar ela, e aqui em cima é uma região rural, e aqui vai cair lá no Ribeirão da ilha. Nessa versão estendida ela já seria uma trilha média. Agora a gente vai lá para o norte da ilha, no Morro das Aranhas. Morro das Aranhas é esse aqui. Como você está vendo, ela é uma trilha curta e ela tem início aqui na Praia do Santinho, ali onde fica o Costão do Santinho. Eu considero uma trilha fácil porque o morro não é muito grande. As pessoas que não têm condicionamento físico tão bom podem achar essa trilha difícil. A vista aqui de cima é bem bonita, você tem uma panorâmica aqui, quase um 360. Essa trilha fica numa reserva particular, chamada RPPN, e tem duas opções. Você pode, depois de vir pro topo, voltar pelo mesmo caminho, ou também dá para descer
aqui em direção à praia de Moçambique. Aqui tem o chamado Pedra do Marimbondo, que também tem uma vista muito bonita, mas esse caminho não é difícil assim, mas ele não é tão aberto porque não é uma trilha tão comum. E aí aqui dá para ir para a praia do Moçambique, dá para voltar aqui pelo costão ou dá para voltar por essa trilha chamada Caminho do Ingá. E aqui vai sair dentro do costão do Santinho, mas a entrada é aberta, não tem problema. Mas agora eu vou para a sexta trilha, que é a Ilha do Campeche, que é outra trilha fácil. Ela tem o acesso controlado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então você só consegue chegar de barco, tem saídas aqui na Praia da Armação e também lá na Barra da Lagoa. E aqui, na verdade, existe uma trilha que é feita com os guias do IPHAN, em que você vê as oficinas líticas, porque os indígenas da etnia Carijó que habitavam essa ilha faziam esses desenhos. Então essa é uma trilha que é um pouquinho mais cara, porque você tem que pagar o barco não é tão barato assim. Além de você fazer a trilha, você pode ficar ali na praia. Tem uma praia pequenininha, dá para ficar por ali. A sétima trilha também é fácil, mas ela pode se tornar um pouquinho mais difícil, que é a da Praia do Gravatá. Ela é essa daqui que fica embaixo da Barra da Lagoa. Gravatá é o nome dessa praia aqui, uma praia bem pequenininha. Essa trilha não tem um ponto para estacionar aqui, tá? Cara, ela é quase o tempo inteiro aberta até chegar aqui na Praia do Gravatá. O caminho é bem plano. E aqui, a Praia do Gravatá, onde você pode ver algumas águas meio azuladas, dependendo do dia. E tem umas rochas bonitas aqui para ver na Ponta do Dragão. Eu emendei essa trilha com outra trilha que é a da Praia Secreta. Por isso ela não ficou fácil. Então eu subi esse morro e aqui eu desci em direção à Praia Secreta. Ganhou esse nome por causa dos surfistas aqui da Joaquina, que é a praia que fica na esquerda. Só que você também pode fazer só a trilha da Praia Secreta através de uma rua chamada Servidão Mata Atlântica. Então a trilha do Gravatá é ideal para ser uma primeira trilha, para fazer com os amigos, porque ela é curtinha, vai dar numa praia deserta. A trilha 8 é da Praia de Naufragados ou dos Naufragados. Eu também considero esta uma trilha fácil, mas tem uma versão aqui em que ela fica difícil. Naufragados é a última trilha da ilha, essa aqui mais abaixo. Ela tem início aqui na chamada Caieira da Barra do Sul. A parte fácil da trilha é essa aqui, que vai apenas para a Praia de Naufragados. É uma caminhada de 50 minutos num ritmo médio. Aqui na praia tem a opção também de chegar aqui para os canhões da Primeira Guerra Mundial e aqui no farol. O farol atualmente ele está fechado, né? Por que essa trilha pode ser difícil? Porque você também pode, aqui no canto leste, emendar com uma outra trilha que vai seguir por todo esse costão até a praia do Saquinho, da Solidão e do Pântano do Sul. Essa, inclusive, é uma trilha à parte. E tem a trilha de Naufragados, mas você pode juntar as duas. A Praia dos Naufragados está numa área de conservação, a trilha é pública, não paga nada em nenhum dos dois lados. E aqui tem alguns pescadores que moram em Naufragados. A trilha 9 também é fácil, Ponta do Rapa. Então agora a gente faz o contrário, porque essa é a última trilha aqui no lado norte da ilha. Ela é bem curtinha, como você está vendo, e ela começa aqui na Praia Brava. Não tem muito aclive, é um aclive suave. Aqui tem uma clareira, um ponto que você tem uma vista bonita. E ela vai sair aqui na Praia da Lagoinha, que é a praia mais ao norte da ilha. Trilha 10, de fácil a médio, dependendo do seu condicionamento físico, e ela sai de Ratones e vai até a Costa da Lagoa. Então essa trilha sai dessa localidade chamada de Ratones, que é uma área rural da ilha de Santa Catarina, sobe aqui e também pode andar pelas áreas urbanizadas, comer por aqui ou chegar na cachoeira. Essa é uma trilha que eu ainda não fiz. Agora a gente vai para as duas trilhas que eu considero as mais difíceis de Floripa, que são a Caverna do Pântano do Sul e a Lagoinha do Leste. Vamos começar pela Lagoinha então. A Lagoinha, ela tá aqui nesse maciço que parece uma bota, então é um parque municipal, antes de mais nada, a entrada é gratuita e ela tem duas entradas, aqui pelo Pântano do Sul e aqui pela Praia da Armação, que tem uma trilha mais longa aqui pela Armação, porém é uma trilha que ela é mais plana. Já que pelo Pântano do Sul, a trilha é mais curta, só que você tem uma subida. Você também pode
começar de um lado e sair do outro. O jeito de deixar essa trilha mais fácil seria fazer um dos lados e pegar um barco bem aqui no canto sul da praia que traz você até aqui a praia do Pântano do Sul. Tem a subida do Morro da Coroa, que também é opcional, que é onde a galera tira foto ali na Pedra do Surfista e tudo mais. Essa é uma subida que exige atenção, é um solo bem pedregoso. Nesse dia eu ainda quis descer aqui para a Ponta da Felicidade, é uma trilha que eu só recomendo para quem tiver geolocalização, se guiando pelo celular. Mas só lembrando, se você quiser fazer esse trajeto completo aqui, isso aqui você vai gastar o dia inteiro, é bom começar bem cedo. Agora vamos para a trilha mais difícil de Floripa, que é a Caverna do Pântano do Sul. Essa trilha aqui, o início é na praia do Pântano do Sul, ela entra numa propriedade privada, mas como esse aqui é um parque municipal, o proprietário dessa área não pode impedir o acesso das pessoas, então o acesso é liberado. E ela segue por mata, a partir daqui, até esse ponto quando você chega nas rochas. E aqui, em termos de escalada, não é uma escalada difícil, mas quem não se sente confortável, eu recomendo mesmo que não venha para cá. Esse também é um trecho muito perigoso porque depende da maré. Se você estiver numa maré alta ou com uma ressaca no mar, no momento que você estiver tentando passar, você não vai conseguir pisar numa rocha que dá sustentação aqui embaixo. Então não tente, senão você pode se acidentar, pode ser fatal. Sobe aqui para a mata de novo e aqui desce para a caverna. De qualquer modo, tudo isso que eu estou falando é apenas em caráter informativo porque essa trilha está atualmente fechada. Desde janeiro de 2023, quando aconteceu uma morte lá de um homem que, um pouco antes de entrar na caverna, ele sofreu uma queda. As circunstâncias não estão claras. Atualmente a prefeitura interditou o acesso à caverna. Da trilha 13 a 17, eu vou mostrar trilhas pouco conhecidas de Floripa e eu começo por uma fácil, que é a trilha do... Como é que é o nome mesmo dessa trilha? Isso aqui é da Cruz, Trilha da Cruz, como é que é? Trilha da Cruz, que é uma trilha que fica em Jurerê Internacional. Então, aqui está Jurerê Internacional, aqui está a Praia do Forte, aqui é a Praia da Daniela. Essa é uma trilha super fácil. No caminho aqui para a Praia do Forte, tem uma saída, ali entre as casas mesmo, a trilha vai surgindo naturalmente no fundo das casas e vai caminhando pela crista desse morro. Tem um ponto de vista aqui, para você, tem que subir uma pedra aqui que não é muito fácil, tá, para ver Jurerê, e você pode seguir, aqui passa por uma área de mata, e aí tem a descida, você cai aqui na Praia do Forte, é só pegar o caminho dos moradores. E agora eu vou mostrar a trilha do Caminho do Rei. Também fica aqui bem para cima e ela percorre todo esse maciço aqui entre o bairro dos Ingleses e o bairro da Cachoeira do Bom Jesus e de Ponta das Canas. Ela é uma trilha complicada de fazer ida e volta. O início aqui nessa estradinha, que é uma estrada que vem da cachoeira em direção aos Ingleses, ela é um pouquinho complicada. Eu lembro de ter algumas bifurcações, de ter uns trechos de trilha confusa, então eu não recomendo para quem está começando aqui. Aí aqui vai ter um ponto mais alto desse morro, onde tem uma vista aqui do norte da ilha, e vai seguir e descer até aquela mesma estrada onde começou a trilha da Ponta do Rapa. Como ela tem uma questão de ser um pouquinho mais difícil de se localizar, eu já acho que ela é de médio para difícil. Aliás, a próxima trilha também é difícil, que é a do Morro dos Ingleses. É o que fica aqui acima do Morro das Aranhas, esse mais triangular. Essa trilha pode ser fácil também, porque tem uma versão dela em que você só sobe em direção ao ponto mais alto. E aí ela tem uma vista legal, mas dá para fazer esse contorno também. E aí eu acho que ela é a trilha mais difícil de Floripa. A trilha some várias vezes, você tem que seguir por uns laços vermelhos. Então essa é uma trilha que realmente é só para pessoas mais experientes. É bom você ter um facão. Essa aqui é uma unidade de conservação municipal, mas a trilha é gratuita. Agora eu vou mostrar duas trilhas que elas são só para quem gosta de fazer exploração. A primeira delas é a trilha da Antena, que dá para juntar com a Cachoeira do Poção. Esse aqui é o Maciço da Costeira, que é uma unidade de conservação municipal. Tem duas trilhas que estão somadas. Esse caminhozinho aqui é a subida
do Morro da Costeira, que é uma região habitada aqui, tem uma comunidade, sim, é basicamente uma estrada aberta. E aqui é o ponto mais alto. Pode parecer que sim, mas aqui a vista não é muito boa não. Aliás, esse é um problema dessa trilha, você não tem muitas aberturas aqui de vista. É possível seguir aqui pelo alto, cortando todo esse maciço da costeira pela parte de cima, e aí essa trilha vai acabar aqui no bairro do Córrego Grande. Mas o que eu fiz aqui foi fazer a trilha da Cachoeira do Poção, que na verdade é uma trilha fácil e bem conhecida, né? Mas eu decidi mostrar junto com essa. Ela também começa aqui no Córrego Grande, é uma trilha curta, a cachoeira fica aqui, ela é uma cachoeira bem prática. Se você quiser continuar a fazer a travessia do maciço da costeira, aí eu acho que ela já fica uma trilha difícil, tem inclusive alguns pontos com bifurcações. A penúltima trilha, para mim, é uma das mais fascinantes da ilha, que é a travessia do maciço da Lagoa. Começa aqui na região da Lagoa da Conceição e vai terminar lá no Monte Verde. O início da trilha é bem ali perto do mirante da Lagoa da Conceição. Aqui tem uma servidãozinha. Um dos atrativos aqui é a rampa de parapente, dá uma vista legal aqui da região da Lagoa. É uma das regiões de floresta mais densa de toda a ilha de Santa Catarina. Aqui à direita, a trilha vai sair em direção a um mirante. É o ponto mais alto da ilha de Santa Catarina em que você poderá ir com trilha. Essa pontinha aqui para a esquerda eu tentei achar uma outra vista, não consegui. Se você quiser, você pode voltar aqui, a trilha fica de fácil, a média, ou você pode fazer a travessia. E aqui é interessante porque tem uma cachoeira, Cachoeira do Monte Verde. E você pode continuar a trilha saindo aqui no bairro do Monte Verde. Aí já fica uma caminhada bem longa, eu acho que eu demorei também umas 5 ou 6 horas. Trilha 18, o ponto mais alto da ilha de Santa Catarina, que é o Morro do Ribeirão. Infelizmente, essa é uma trilha fechada. E essa trilha tá aqui. Cara, não é uma trilha difícil. Na verdade, não é que ela tá fechada, é que você precisa da autorização das pessoas que moram nesses terrenos, porque você é obrigado a entrar em algumas casas aqui, tem umas vistas legais ali para o Cambirela, para a região do continente. E essa trilha é interessante porque mais ou menos por aqui tem alguns trechos de mata primária, ou seja, mata que nunca foi derrubada na ilha de Santa Catarina. E aqui está o cume, né? O cume do Morro do Ribeirão, só que aqui é uma clareira no meio da mata, não existe um ponto de vista, não tem uma pedra, não tem um cume aqui para você chegar e ver uma vista da ilha. Eu consegui fazer essa trilha porque na época eu trabalhava como repórter e aí fui fazer uma reportagem, a gente chamou pessoas que conheciam esses moradores e eles nos deram acesso. Cara, então tá aí, um guia com 18 trilhas que se desmembram em mais de 20. Se você está pensando em fazer a trilha sozinho, você tem que conhecer os seus limites. Se você não se sente seguro, mas ao mesmo tempo não tem companhia, não tem amigos, tente encontrar um grupo de trilhas. Os grupos de Facebook podem ser um bom caminho para isso. Era isso e até a próxima aventura.